Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre Areia Movediça. Areia Movediça vai contar a história da Maia, que está sendo acusada de um assassinato em massa, junto com o namorado dela, Sebastian. O que acontece nesse livro, então? Vamos falar um pouquinho da história e aí eu vou, junto com isso, falando o que eu ia achando de tudo que estava acontecendo. A gente começa o livro não sabendo de nada. A gente sabe simplesmente que ela está presa, que ela está sendo acusada desse assassinato em massa, mas a gente não sabe... na verdade, a gente não sabe nem isso. A gente sabe que... A gente desconfia, claro, mas a gente não tem absoluta certeza qual foi a participação dela nesse assassinato, quais foram os motivos dela para esse assassinato. Enfim, a gente só sabe que ela tá ali sendo acusada. E o livro ele é dividido entre o presente e o passado. E ela divide a autora em partes da história. Então, antes dela conhecer o Sebastian, quando ela conheceu o Sebastian, durante o relacionamento e todas as coisas que foram acontecendo nesse relacionamento. O que é muito interessante. E também vai mudando de tempo, né, entre passado e presente. Então a gente só realmente descobre o que tá acontecendo, por que ela tá ali, o que aconteceu nos flashbacks, né, quando a gente consegue ver a linha do tempo de passado da história e não no presente. Porque o presente a gente só acompanha os dias no tribunal e os dias na cadeia. Os dias no tribunal e na cadeia são especialmente chatos, na minha opinião. Eu não consegui gostar dessa parte da história, tanto que eu demorei um pouco para engrenar, para realmente perceber que eu tava gostando do livro, porque eu achei que as partes em que ela estava no tribunal e que eram partes que, pra mim, como eu ainda não tinha pegado o estilo de escrita da autora, a proposta da história, eu ficava com muita raiva, porque eu achei que a gente ia descobrindo sobre o que aconteceu conforme o julgamento fosse andando. Mas não é assim que acontece. O julgamento é simplesmente o julgamento. E a Maia ali, extremamente perturbada com tudo que estava acontecendo, porque ela não queria reviver aquilo, ao mesmo tempo que ela sabia que ela tinha que se mostrar calma e não podia demonstrar muitas emoções, porque todas as emoções, qualquer movimento que ela fizesse, ia ser julgado de alguma forma pela sociedade. Lembrando que a Maia, eu não cheguei a falar, e isso é muito importante. A Maia, ela vem de uma família extremamente rica. O Sebastian também, e todo o núcleo dessa história se passa na Suíça e com pessoas extremamente ricas, tirando o Samir, que eu vou falar dele daqui a pouco. E um outro personagem que eu esqueci o nome agora, mas enfim. Então, se passa nesse mundinho rico e maravilhoso da Suíça, onde todos são extremamente poderosos. E a Maia, ela é uma personagem muito irritante. Eu não gostei da Maia, eu não consegui me identificar com a Maia em nenhum momento. E eu acho que isso... Eu entendo. Depois de ler todos os livros da Gillian Flynn, eu entendo fazerem personagens insuportáveis. E eu acho que, nesse ponto, em questão da criação de personagem, eu vi um pouco de semelhança com as histórias da Gillian Flynn, porque a Maya é aquele tipo de personagem que você não suporta ela a história inteira, mas chega um determinado momento que você começa a torcer por ela mesmo assim. E isso acontece muito nos livros da Gillian Flynn. Mas enfim. Então, a Maia, ela é uma garota extremamente rica e ela tem esse ar de patricinha com ela. A gente vê isso o tempo inteiro na história, tanto no passado quanto no presente. Eu não gosto da Maia e a parte do julgamento foi extremamente chata. Por quê? Porque a gente não via nada sobre o que tinha acontecido, nada sobre o porquê dela estar realmente sendo acusada.
E ela não entregava nada pra gente. Não tinha nenhuma informação relevante nas partes do julgamento. Era simplesmente encheção de linguiça, na minha opinião. Ou talvez para que a gente entenda um pouco da personalidade da personagem. Mas eu acho que a personalidade dela ficou muito clara nos flashbacks. Então, eu realmente não sei por que fazer os momentos do julgamento serem tão irritantes. Pelo menos foi pra mim. E ela só ficava ali falando mal, pensando mal, né? Porque ela não podia falar nada, então era tudo pensamento dela. Ela só ficava reclamando e falando mal de todo mundo e ela estereotipava demais todas as pessoas em volta dela. Ela não conseguia descrever uma pessoa sem colocar um estereótipo daquela pessoa. E isso me incomodava demais. E isso, na verdade, é demonstrado também ao longo da história com os flashbacks. A gente vê que a Maya é, sim, uma garota extremamente superficial, extremamente inteligente, porém extremamente superficial. Existem personagens mais superficiais do que ela, sim. Tem a Amanda, que era a melhor amiga dela, que era extremamente fútil, até mais do que a Maya. E a Maya até ficava assim de saco cheio da Amanda, porque nem ela aguentava os surtos de futilidade da Amanda. Mas ao mesmo tempo em que a gente via esse lado patricinha da Maya, tem alguns pontos, principalmente com o Samir. Os dois eram colegas de sala e eram, de uma certa forma, amigos. Eles tinham uma aura de amizade ali entre eles. E nesses momentos onde ela estava com ele, onde ela conversava com ele, onde alguns debates foram feitos, a gente via que ela, na verdade, era uma pessoa extremamente inteligente e que, no fundo, tinha ali até uma certa lucidez e não sei como chamar isso, mas ela não era tão ruim quanto ela parecia ser. E a questão é que ela começa a se envolver com o Sebastian. Sebastian é filho do cara mais rico da Suécia. E ele é conhecido por dar festas extraordinárias, morar numa casa maravilhosa. E todos querem ser amigos do Sebastian, todos querem namorar o Sebastian, todos querem ser como o Sebastian. E o Sebastian era um boy lixo do caramba. Ele e a Maya já tinham ficado juntos há um tempo atrás, juntos assim, questão de uma semana, até porque eles eram crianças ainda, se eu não me engano. E eles terminaram, enfim, o relacionamento. Aí agora eles com 17 anos, se eu não me engano, eles têm 17 anos no livro. Eles voltaram a namorar e foi aquele amor louco. Ela teve que viajar uma vez e aí ele foi seguir ela na viagem, encontrar ela onde ela estava, porque ele estava completamente apaixonado. E ela começou a viver essa vida na casa do Sebastian, na mansão do Sebastian, no iate do pai do Sebastian. E ela ficou realmente deslumbrada com tudo que estava acontecendo, apesar dela já ser rica. Mas enfim, ele era filho do cara mais rico da Suécia, então ele era mais rico do que ela ainda. E ela estava deslumbrada com a situação, com o dinheiro, com o Sebastian. Porque, como eu falei, todos queriam namorar o Sebastian, todos queriam ser amigos do Sebastian, todos queriam ser o Sebastian. Então, você conseguir namorar o Sebastian, você conseguir que o Sebastian se interessasse pelo menos um pouquinho de você para saber o seu nome, já era o auge da sua vida. Então ela estava realmente extremamente deslumbrada com o Sebastian, querendo ficar com ela e procurando ela e viajando só para encontrar com ela. E eu acho que esse foi o ponto onde ela começou a se perder, porque ela entra realmente numa areia movediça onde ela vê que ela não consegue mais sair.
E qualquer força que ela fizer pra sair, qualquer movimento que ela fizer pra sair, ela só consegue se afundar ainda mais. Isso a gente entende muito bem do meio pro final do livro, quando a gente começa a ver que o relacionamento deles não era nada perfeito, como as pessoas imaginavam e como ela mesma imaginava. Por que que isso começou a acontecer? O Sebastian podia ter essa aparência de vida perfeita, de cara legal, de cara maravilhoso, mas ele era um cara extremamente problemático. Ele não vive com a mãe, segundo o pai, sumiu no mundo. O pai não gosta dele, ele despreza o Sebastian totalmente, ele só dá valor ao irmão do Sebastian. Tudo que o Sebastian faz ou tenta fazer para agradar o pai acaba menosprezando ele completamente. Por causa disso, o Sebastian acaba crescendo uma criança extremamente revoltada. Essas festas mirabolantes que o Sebastian dá é só uma desculpa pra provocar o pai, pra encher a cara e usar drogas. Ao longo do tempo, ao longo da história, a Maya vai começar a se atentar a isso e ela vai começar a ficar preocupada com isso, porque ela vai vendo que a situação com o pai do Sebastian e o Sebastian está piorando cada vez mais e o Sebastian está se afundando também cada vez mais em álcool e drogas. Tem até uma passagem fortíssima onde ela relata que ela, em todos os momentos em que ele estava com ela, ele estava drogado ou bêbado. Ele não conseguia mais ficar sóbrio. Ele também parou de frequentar a escola, na verdade já era para ele ter se formado, só que ele repetiu de ano, por isso que ele está na sala da Maya. Só que ele também continua faltando às aulas, como também uma provocação para o pai. E chega um determinado momento desse relacionamento que ele vai perdendo o amor e o respeito e vai perdendo tudo até pela Maya. Apesar dele passar a impressão de que ela faz bem pra ele, de que ele não pode viver sem ela, de que ela é a única parte boa da vida dele. Na verdade, isso vai se desconstruindo porque ele chega a bater nela, chega a desrespeitar ela, chega a fazer várias coisas horríveis. E aqui a gente vai vendo o quanto é difícil pra pessoa que está naquele relacionamento entender que é hora de dar um basta. Porque, principalmente quando a pessoa que está te agredindo, ela demonstra ter tantos problemas. Principalmente porque ela... Eu não sei se eu posso falar que ela usa desses problemas pra dizer que você é importante ou que você é a única parte boa da vida da pessoa, enfim, mas essas coisas acabam se justificando e pra Maya era extremamente difícil sair desse relacionamento por conta disso. Chegou a um determinado ponto onde ela se sentia completamente responsável pelo Sebastian e ela morria de medo de terminar esse relacionamento por pena e por não saber qual seria a relação do Sebastian. Ela achava que a partir do momento que ela terminasse com ele, ele poderia se matar. Ou ele poderia, sei lá, enfim, acontecer uma catástrofe. Então, assim, esse livro, ele é muito mais do que simplesmente a Maya é culpada ou não, a Maya realmente participou desse massacre, a Maya é culpada, a Maya queria matar essas pessoas. Esse livro é sobre como foi em defesa de Jacob. Ele é sobre como a vida dessa pessoa, a vida da família, a vida dos acusados muda e como ela é afetada pelo simples fato de você ser acusado de assassinato, mesmo que seja provado que você é inocente, a sua vida não vai ser mais a mesma. Isso também é citado aqui em Areia Movediça. Esse livro é sobre relacionamento abusivo. Esse livro traz questões, muitas questões sobre
preconceito, sobre desigualdade, sobre preconceito racial, preconceito social. Traz muita questão que coube em um debate incrível que foi feito na escola deles. Uma economista foi começar a falar sobre a economia da Suécia, dos Estados Unidos, enfim, Suíça, desculpa, dos Estados Unidos. E aí que entra o Samir, como eu comentei com vocês. O Samir, ele é um imigrante e ele sofre bastante preconceito na turminha ali do Sebastian e da Maya. E ele, por ser um imigrante, ele não tem o dinheiro que esse povo todo tem, ele não tem as mesmas condições que esse povo tem, ele só tá ali por conta de uma bolsa de estudos. Então, tudo que ele faz é com mais dificuldade. Viver na Suíça não é uma questão fácil, nem para ele, nem para a família dele, nem para todos os imigrantes que vão para lá. A gente percebe aqui que a Suíça, pelo menos no ponto de vista que a autora colocou, ela é um país, a Suíça é um país bem preconceituoso. Então, eu acho que muita questão nesse livro, tão fininho, né, gente? Mas assim, que coube tanta coisa, tanto assunto, tanta coisa relevante, que, nossa senhora, quando eu vi o que tava rolando, toda a profundidade que essa história tinha, foi sensacional. Eu recomendo muito Areia Movediça. Eu não vejo a hora de assistir a série. E assim, não se engane pelas partes chatas do tribunal. Vale muito a pena essa história. É uma história que te deixa reflexiva sobre muitas coisas, não só sobre esses debates, mas também sobre o próprio julgamento. Porque a gente, logo no final, a gente descobre, enfim, tudo o que aconteceu e a gente descobre a real participação da Maya nesse massacre. E aí a gente tem que, por mais que o juiz tome a decisão dele, eu acho que a gente, enquanto leitor, a gente também forma a própria opinião. E no final, sinceramente, eu estava torcendo por ela. Enfim, são muitas questões, muita coisa para se pensar. Muito recomendável esse livro, eu espero que vocês leiam. Foi uma leitura muito boa e surpreendente. Por quê? Porque, como eu falei, eu comecei esse livro e eu comecei achando ele bem sem graça. Eu não tava me adaptando ao ritmo dele, mas depois que eu peguei o estilo da autora, eu acho que foi simplesmente uma questão de adaptação, de me adaptar à escrita. Depois que eu me adaptei, o negócio foi muito bem. Então, assim, recomendo muito Areia Movediça por todas as questões que esse livro traz. Ele é muito mais do que simplesmente uma história de um massacre ou a história do romance entre a Maya e o Sebastian. Tem muita coisa nesse romance que deve ser debatida, que deve ser pensada, deve ser refletida, mas tem muita coisa também na questão de vivência social desses personagens que também precisam ser levadas em conta. É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe também um comentário. Vamos debater sobre essa história. Eu fiquei com um pouco de receio de falar alguma coisa aqui, me aprofundar muito nos debates que tem nesse livro para não dar nenhum spoiler. Mas enfim, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!